Começando bem o seu dia nessa quarta-feira, dando continuidade à série de mensagens sobre a fé do pardal, hoje vai abordar o seguinte subtema: gerente não é o dono. O texto base ainda é o Salmo 78, versículos 70 a 72, que diz o seguinte: então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Aqui o texto aborda Deus entregando nas mãos de Davi um ato de mordomia, de cuidar daquilo que não era de Davi. Até o texto de Salmo 70 diz: Davi, servo é escravo. Essa aqui é a palavra mais adequada para traduzir aqui servo. Então, basta você pensar numa ilustração. O gerente do banco. Tem gerente de banco aí que ele lida com milhões, movimenta milhões todos os dias. E ele sabe claramente que aquilo não é dele, não pertence a ele. Ele administra, presta contas e é avaliado pela fidelidade, pela forma como ele se desincumbiu da sua mordomia, da sua tarefa, não pela posse. E é exatamente assim que a Bíblia chama, é isso que a Bíblia chama de mordomia. Tudo que chega às nossas mãos, é difícil falar isso, né? Não é difícil, não, eu falo sim. Tudo que chega às nossas mãos pertence a Deus. Parou para pensar nisso? Nós somos administradores, mordomos. O texto de Salmo 78 diz lá: Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Pense numa ilustração também sobre uma auditoria surpresa. Uma auditoria é quando chega um fiscal, uma pessoa ou uma equipe numa empresa para fazer de surpresa uma fiscalização, uma verificação. Então, uma empresa fazia auditorias surpresa, nas filiais. Numa delas, o gerente vivia em pânico a cada visita. Na outra empresa, o gerente recebia os auditores com café, com os livros abertos e dizia assim: pode verificar tudo, está tudo em ordem. Os dois administravam recursos alheios. A diferença, onde é que estava a diferença? Na fidelidade diária. Um vivia em pânico porque era mau administrador. O outro estava tranquilo porque tinha tudo em ordem o tempo todo e com isso ele não se preocupava com nenhuma auditoria. Um dia, voltando para nós aqui, um dia eu vou dar contas ao dono de tudo. Voltando aqui, eu não sou, tudo que nós temos pertence a Deus, somos apenas administradores. E um dia nós vamos prestar contas ao dono de tudo. Nós vamos prestar contas. 3 ensinos aqui, como eu gosto sempre de fazer, né? Dentro desses 3 ensinos, eu quero falar sobre o coração que Deus procura, tá? Antes do rei Davi chegar ao trono, ele estava no curral, né? Antes do reino, ele estava no rebanho. Então, 3 marcas do mordomo que Deus promove. Quais são 3 marcas do mordomo que Deus promove, que Deus exalta? É aquele, número 1, o fiel no pouco e no escondido. Aquele que é fiel no pouco e não se preocupa de fazer nada às vistas do dono. Mesmo que o dono não esteja, ele continua sendo fiel. E Deus viu Davi onde ninguém via. Ele via Davi cuidando com zelo das ovelhas. Lembra do urso, lembra do leão? Davi defendia aquelas ovelhas do pai. As ovelhas de quem? Do pai. Ele defendia como se fossem suas, com garra, com unhas e dentes.
E a promoção, gente, no reino, nasce da fidelidade, naquilo que parece pequeno, inclusive no orçamento doméstico. Se você for fiel mesmo no pouco, em algum momento Deus há de promover você, e esse promover pode se dar das mais diversas formas. Segunda marca do mordomo que Deus promove é um prestador de contas voluntário, tá? Por que eu falo isso? Porque muita gente acha que Deus não tem coisa nenhuma a ver com o seu dinheiro. O mordomo fiel não, ele faz o contrário. Ele abre os livros diante de Deus e sabe dizer para onde vai cada recurso. Já falei para vocês aqui que eu tenho o costume de ter uma planilha com N informações, tanto de entradas quanto de saídas e para onde foi cada centavo. Se não é 100%, eu te digo que é bem perto de 100%, tá bom? É assim que deve viver um mordomo, preparado para qualquer momento, estar apto a prestar contas de tudo que já veio às suas mãos. Então, não tem problema de abrir, ele voluntariamente ele já coloca a sua vida financeira, tudo diante de Deus. Você faz isso? Senhor, é aqui, tá aqui, fiz isso, fiz aquilo outro, e agora o que eu faço? Terceiro ensino, 3 marcas de um mordomo que Deus promove. Terceira marca, um solo fértil para a semente. Aonde que Deus investe? Deus investe onde há multiplicação. Corações organizados, generosos e prestativos. Então, quando eu tenho organização, quando eu sou generoso, quando eu sou prestativo, isso alarga, os campos aumentam, a possibilidade aumenta, porque Deus, vendo que pode confiar a mim alguma coisa a mais, então Ele vai lá e fala, eu posso confiar a Ele porque Ele é generoso, Ele é organizado, Ele é prestador de contas, Ele é prestativo, Ele é proativo, Ele não tem a mão remissa, sabe, aquela mão fechada, Ele não é avarento, Ele não é um esbanjador. Então Deus coloca mais ainda nas mãos daquelas pessoas que sabem que estão administrando aquilo que no final da história de contas é propriedade do próprio Deus. Então, se a provisão parece que está travada, examine a qualidade do solo, as motivações do coração. Atente para isso antes de dar um passo nessa direção. E eu termino com um pensamento de John Wesley, fundador do metodismo. Ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder, doe, vou falar de novo, doe tudo o que puder. É um grande desafio, não só para mim, mas eu creio que também para você, tá bom? A gente volta daqui a pouco com a nossa dica da semana, nossa dica Cabode, nosso Começando Bem o Seu Dia, dessa quarta-feira, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu volto. Pera aí um instantinho só. Chegamos ao final do Começando Bem o Seu Dia dessa quarta-feira. Vou agradecer aqui ao pastor Edson Valentim, a Idaliana Cardoso, ao João Dó, a Eliette Salles e ao Ribamar Fernandes. Sempre muitas pessoas, eu lembro de cada um desses nomes já nos enviando mensagens
Eu sei que existem outras pessoas que assistem o programa, nos mandem também mensagens que a gente faz questão de agradecer. Nós encerramos o Começando Bem o Seu Dia dessa quarta-feira com a nossa dica Cabode. Sabe qual é a dica de hoje? Faça nesse mês o exercício do mordomo. Qual é o exercício? Anote, sem exceção, para onde vai cada real que entrar e chegar nas suas mãos. No final do mês, pergunte: esse orçamento reflete quem é o meu Senhor? Se não refletir, ajuste as áreas que precisam de serem consertadas na sua vida e eu também na minha. Não esqueça daquele texto que diz: bem-aventurado o mordomo que pode abrir os livros com alegria. Aquela passagem, não digo bíblica, eu digo aquela frase que diz: bem-aventurado o mordomo que pode abrir os livros com alegria. Então administre como gerente, confie como filho e comece bem o seu dia. Lembrando que estamos indo ao ar pelo canal 7.1 da TV, aqui é a TV Amazônia, segunda a sábado, 6h30 da manhã, reprisamos à meia-noite e temos o nosso canal no YouTube, você já sabe, né? 6h30 da manhã, de segunda a sábado a gente está lá, tá bom? Alguns shorts a gente faz pelo TikTok, temos o nosso canal do WhatsApp, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, se inscrever e se quiser falar conosco a Paz Church Santarém, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Lembrando que hoje, quarta-feira, nós temos Células dos Lares em são milhares de células espalhadas pelos lares aqui em Santarém do Pará. Tá bom? Deus abençoe o seu coração. Até quinta-feira com Começando Bem o Seu Dia.